Glória a Deus. Queridos, Deus me deu uma palavra quando eu estava vindo para o Rio, e eu quero compartilhar com você. Uma palavra de fé, mas também uma palavra que resolve a sua vida. Porque o grande problema hoje que nós enfrentamos não é que Deus não fala conosco, é que às vezes a nossa vida não corresponde para aquilo que Deus espera. Então o tema da minha palavra hoje é para onde os nossos desejos nos levam. Para onde os nossos desejos nos levam. E o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido por todos vocês, que está no livro dos Salmos, capítulo de número 37, no versículo de número 4, 5 e 6. Esse é o salmo da nossa meditação, Salmos 37, no versículo 4, 5 e 6. Vai ser projetado aqui, mas se você quiser acompanhar, eu estou lendo a Bíblia King James, atualizada. Glória a Deus. Depois deixa eu só virar aqui, eu acho que... Aí. Aleluia. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Eu quero falar sobre essa questão. Eu tenho ouvido muitas pessoas que para esconder os defeitos delas, ela fala do que ela pensa dos outros. Tem pessoas que, para esconder o defeito que ela tem no trabalho, ela fala mal do companheiro, da pessoa que está trabalhando com ela. Porque ela procura se esconder, mostrando para as pessoas que elas estão certas. Mas vamos supor, alguém vai e faz um comentário ao meu respeito, ou ao respeito de qualquer um outro aqui. E aí quando você vai ver, o comentário foi meio que sagaz, o comentário foi meio desapropriado, não tem nada a ver com o que você vê na minha vida, nem o que você vê na vida do outro. Mas na sua cabeça, o que você vai olhar é que essas pessoas estão querendo esconder. Porque, olha, por exemplo, alguém que não vem num culto, já não vinha antes, aí agora arruma uma desculpa em você para não vir para o culto. Aí diz, não, eu não vou porque eu não confio. Eu não vou porque eu não acredito. Eu não vou porque não tenho paz. Eles ficam inventando. Para quê? Para tentar justificar. Tentar justificar o erro dele. Porque se não vem. Já não vem. Aí agora fica arrumando um pretexto para não vir. Porque ele quer fugir. Porque ele não quer ver Deus mudar a história dele. Põe aí para mim, Ulisses. Romanos capítulo 8, versículo de número 5, por gentileza. Porque hoje eu quero falar sobre algo que governa a vida das pessoas. Eu quero falar sobre desejo. E a imagem do desejo que a gente tem, muitas das vezes, não é o que nós estamos vivendo. É só você dar uma olhada aqui o que Romanos capítulo 5 vai dizer. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas carnais, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando a gente vai olhar os nossos desejos, aqui a gente já consegue perceber se os nossos desejos estão alinhados com Deus, ou conosco, ou com a nossa vida de pecado. No versículo de número 6, vai dizer o seguinte: porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. O que é que a Bíblia está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte: é fácil descobrir
se o seu desejo é de Deus, se as suas interrogações é de Deus, é só colocar dentro desse versículo. Porque se esse desejo não te gera vida, então ele é carnal. Mas se ele te gera vida e paz, então ele é de Deus. É fácil descobrir se o que nós desejamos é o que Deus tem para nós. Mas veja, porque na verdade muitos estão caminhando apenas na direção do que eles pensam. Tem pessoas que caminham na direção do que eles pensam, outros caminham na direção do que eles desejam. É importante descobrir se você caminha na direção do que você pensa ou na direção do que você deseja. Tem pessoas que não entenderam que a gente que quer mudar a vida, mas deseja continuar agindo do mesmo jeito. Eu quero mudar, eu desejo mudar a minha vida, mas as ações são as mesmas. Eu desejo mudar meu comportamento em casa, mas as ações são as mesmas. Então você vê que o desejo não condiz com a atitude da pessoa. Então tem muitas pessoas que querem até mudar, mas não muda a maneira de pensar. Tem até pessoas que querem alcançar um milagre, mas não muda a maneira de agir. Porque há gente que quer um novo começo, mas deseja manter-se no velho hábitos. Imagine, eu quero um novo começo. Vamos falar da igreja. Tem pessoas que querem que a igreja mude, mas elas não querem mudar os seus velhos hábitos. Tem pessoas que querem, até dizem, eu quero se firmar em Deus, eu quero se firmar, mas os pensamentos dela não condizem. Então o grande problema é o seguinte: você vive pelo que deseja ou você está vivendo pelo que você pensa? Porque no versículo 7, põe o versículo 7 de Romanos, vai dizer assim: porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem de fato pode ser. Esses dias eu conversando com uma pessoa, me pedindo orientação dentro da área da psicanálise, eu estava falando com ela, dizendo para ela: olha, você tem que entender o seguinte, as pessoas, elas querem encontrar em você um humano e não um perfeito. Porque quando você é humano, e eu quero ser humano para você, porque a perfeição não atrai ninguém. As pessoas não gostam de alguém que quer ser perfeito. As pessoas gostam de alguém que quer ser humano, que vive uma vida de humano, uma vida em paz, que não quer rotular ninguém como pecador. E aí eu estava dizendo para essa pessoa: eu acho que talvez você precisa entender que você, como um cristão, você não tem que ser carnal, mas você também não tem que ser um santo, porque você só vai evitar as pessoas de estarem com você. As pessoas querem se relacionar com pessoas normais, não é assim? Um marido que trata a mulher com superioridade, a mulher quer ficar longe dele o tempo todo. E a mulher também, que tenta se posicionar com superioridade do seu marido, ela vai ficar só. Porque ninguém está atrás de pessoas superiores, as pessoas estão atrás de pessoas que pelo menos tenham equidade. Pessoas que compreendam o outro, que aceite o outro como ele é. Mas o que nós vemos é que a maioria das pessoas hoje, elas não estão querendo te aceitar do jeito que você é, elas querem te aceitar do jeito que elas são. E aceitar, por exemplo, eu não aceito o apóstolo na igreja porque ele não é igual a mim. Então, meu irmão, tá ruim o negócio, porque não tem nem como eu ser igual a você. Até o meu DNA é diferente do seu. Mas tem pessoas que acham que só é alguém bom quando ela é igual a outra. E essa questão de... Porque
Porque existe uma diferença entre igualdade e equidade. A diferença está baseada em um fato: a equidade para o outro é reconhecer que não somos todos iguais e que precisamos de ajuste e equilíbrio para estar vivendo com os outros. Às vezes eu tenho que me ajustar. Imagine, eu estava em casa e passei uma semana em casa e voltei. E aí a esposa diz: não, eu digo: meu amor, a obra, a gente tem que se ajustar a isso. Eu não quero que você seja igual, mas eu quero que você me ajude nisso. Porque é isso que falta na igreja. A igreja está querendo que todo mundo seja igual, quando não há iguais aqui. Todos são diferentes. E aí, por causa disso, o que é que acontece? Enquanto pessoas que seguem a equidade, elas são pessoas que se adaptam às pessoas. Vou dar um exemplo clássico. Você pega uma pessoa andando de bicicleta, um pai, uma criança, uma bicicleta menor, uma bicicleta maior, e de uma hora para outra você vê uma bicicleta também de alguém que é paraplégico, mas que anda com as mãos. Quer dizer, todos estão andando de bicicleta, só que cada um dentro da sua maneira de vida. O que falta às vezes na igreja é que nós queremos que todo mundo seja igual a gente, e não vai ser, irmão. Jesus tinha 12, cada um trazia uma mazela. Todos eles traziam seus defeitos, mas quando todos alinharam o mesmo desejo, a coisa ficou mais fácil para todos. E é sobre isso que eu quero falar, porque tem gente que quer Deus, mas ainda deseja o controle da própria vida dele. Tem gente que deseja paz, mas continua alimentando a sua vida com conflitos. Imagine, a mulher diz: eu quero paz nessa casa, mas só por causa de um probleminha ela briga com o marido quer paz em casa, mas só anda cobrando os absurdos da mulher. O que é que ele quer de fato? Ele quer paz? Ele pensa que ele deseja paz, mas ele não deseja, porque quem deseja trabalha para o que deseja. Ele está pensando em paz, mas não tem desejo de ter paz, porque quem deseja ter paz trabalha para ter paz, mas quem pensa em ter paz não muda nada na vida. Tem pessoas que quer os céus, mas vive com o coração preso na terra, uma carnalidade terrível, uma vida difícil. É por isso que o Romanos capítulo 8 é tão poderoso para esta palavra. Por quê? Porque Paulo está nos ensinando que existe 2 tipos de mente, 2 tipos de pensamento, 2 tipos de desejos. Ele está dizendo que há 2 fontes do desejo, 2 caminhos para a vida. Ele está dizendo que uma leva à morte e a outra leva à vida eterna. Paulo está dizendo que uma leva para a carne, mas a outra leva para o Espírito Santo. E isso tudo está relacionado à nossa maneira. Ou nós desejamos, ou nós pensamos. O que é que você quer? Se você fosse fazer uma pergunta, o que é que você quer? Porque o destino de uma vida começa no altar do seu desejo. O destino de uma vida começa no altar do seu desejo. Eu desejo casar, levanta um altar e você trabalha para casar. Desejo prosperar, levante um altar e põe o seu desejo lá em Deus. Mas se você não faz isso, é por isso que hoje muitas vezes a gente ouve a pessoa dizendo: eu quero, o que é que você quer? O que é que você quer? Se eu fosse perguntar qual o seu desejo, você viu o que diz os Salmos? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Põe aí Jeremias capítulo 29, versículo 11. Por isso a pergunta de hoje é: o que você quer? O que é que você tem desejado? É desejo ou pensamento? Qual é a sua vontade hoje? Porque o desejo sempre vai ser o volante da nossa vida. Pessoas que têm desejo, Deus olha para desejos
e não para vontades. Deixa eu ler aqui com você. Porque eu sei que pensamento tem ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim. Em outras palavras, ali está desejo, ali o fim que espera. Mas em outra diz, para te dar o desejo, realizar os desejos que espera. Então Deus, Ele diz bem assim: eu é que sei que pensamento tem ao vosso respeito. A vontade de Deus é que todos os lugares da igreja sejam preenchidos. O desejo de Deus é esse. O meu desejo é esse. Agora, veja, se é só pensamento, eu não estaria aqui. Porque todo desejo te leva para o lugar para realizar, quando o pensamento não te leva a lugar nenhum. É fácil entender se você tem desejo ou se está apenas pensando. Quem pensa não sai do lugar, quem deseja se move para realizar. E é essa a questão de muitos hoje. É que hoje muitos dizem: eu desejo ver a igreja, mas faz o quê? Eu desejo ter músicos tocando na igreja, tá, mas já convidou algum? Eu desejo que a igreja prospere, compre um prédio, tal. Deseja, isso é desejo ou é pensamento? Porque muitos de nós, vou repetir, o pensamento te deixa no lugar, o desejo te move. O pensamento te deixa no lugar, mas o desejo te move. Por isso que eu falei que o desejo é o altar. Quando você tem um desejo, você tem um altar para realizar. Porque você se move, você se sacrifica, você faz. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam igual a gente, porque a gente só pensa, mas a gente não deseja. Quero que seja igual a mim, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Eu não gosto de muita coisa também, mas eu faço tudo aquilo que a mim é pedido. Então tem horas que você vai olhar para a sua casa e você vai perceber que quem não governa o seu pensamento acaba sendo governado por ele. Você vai ver que tem pessoas que só pensam. Eu chamo isso de atividade cerebral. Tem pessoas que ainda não entenderam que na vida dele tem 85% do que passa na mente dele são apenas atividades, não são pensamentos. Tem pessoas que dizem: eu passei o dia todo pensando na igreja. Não, você passou o dia todo com atividade cerebral. Seu cérebro está funcionando, está mostrando que você está vivo. Porque pensar de fato te leva a fazer alguma coisa. Pensar de fato já te dá a roupa que você vai vestir. Pensar de fato já diz o horário que você chega. Pensar de fato já diz como você vai se comportar, a maneira como você vai adorar. Então pensar te move. Pensar, eu estou falando na questão do desejo, te move. Mas apenas pensar como atividade não te move para lugar nenhum. Quando a gente quer adorar a Deus, quando a gente quer servir a Deus, a gente deseja e a gente faz. Então tem gente que pensa em servir a Deus, tem outros que desejam. A pergunta é: você pensa em servir a Deus ou você deseja servir a Deus? Porque muita gente pensa que a vida é guiada apenas por decisões tomadas, quando na verdade isso nos ajuda, mas nós somos mais guiados pelo que desejamos, porque o desejo nos obriga. É igual as mulheres quando estão grávidas no Nordeste, aqui não, mas no Nordeste as mulheres desejam as coisas absurdas. A minha sogra mesmo, ela contando uma vez que grávida lá dos 16 filhos que teve, ela desejou comer o cheiro da titica da galinha, chegou no nariz dela e ela teve vontade. E tinha uns que tinham vontade de comer barro, com a chuva, a terra, desejo de comer barro. E o pior, que elas arrumavam uma desculpa: não, tem que comer, porque senão o menino nasce com cara de barro. Que
nada. É porque o desejo levava ela a fazer. Sabe, quando eu olho uma mulher grávida desejando, eu sei que ali é desejo. Por quê? Porque ela não descansa enquanto ela não realiza. Então dê uma olhada, se o que você está desejando não te move, não é desejo, é pensamento. Por isso que muitas coisas suas não dão certo. Por isso que muita coisa que você está buscando em Deus, até Deus diz no texto que nós lemos: eu sei que pensamento é o vosso respeito, de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então até Deus está atrás dos nossos desejos e não dos nossos pensamentos. Aí tem pessoas que dizem assim: eu desejo ser aceito pelos outros, mas só anda com a cara fechada. Já viu? Ah, ninguém me aceita na igreja. É claro, você chega todo emburrado. Ai, Senhor, aí ninguém aguenta. E ninguém me abraça na igreja. É claro, você não abre o braço, nem não faz nada. Eu tenho que pelo menos abrir o braço para receber um abraço, né? Ah, porque ninguém me aceita. Eu desejo que as pessoas me aceitem, mas não muda a cara, continua com a cara fechada, amarrotada de quem comeu e não gostou. Ah, não, mas eu não vou mudar. Então você não vai ser aceito. Porque quem tem desejo de ser aceito se move para pelo menos mudar a cara, né? Oh, gente, paz do Senhor, a paz do Senhor. Tem pessoas que querem ser aceita, deseja aparecer, mas não faz nada. Você já viu? Nós estamos precisando de voluntários na igreja. Voluntários para trabalhar, voluntários para ajudar a limpar, voluntários para servir. Nós estamos precisando. Mas ninguém... Eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, mas quando se coloca à disposição? Nós estamos precisando de pessoas que queiram fazer a obra. Quantos estão afim? Porque isso é quem... Tem pessoas que têm desejo de possuir as coisas, mas não trabalha. Tem pessoas que têm desejo de vencer, mas nunca se levanta para fazer nada. Tem pessoas que têm desejo de agradar o Espírito Santo, mas só consegue agradar a carne. Tem pessoas que têm desejo de tudo. Ela diz que é desejo, mas não pode ser desejo se tudo que ela faz não representa aquilo que ela deseja. Então hoje nós estamos precisando de que as pessoas despertem para Deus. E eu quero trazer esse entendimento, porque eu estou trabalhando, não é uma série, eu estou trazendo uma palavra de consolidação, para que a igreja entenda qual é a vontade de Deus, não só para mim, mas também para ela. Porque eu tenho tratado aqui esse assunto e tem pessoas que ainda não entenderam que todo desejo precisa de uma voz para nascer. Diga comigo, todo desejo precisa de uma voz para nascer. Então você vai ver que todos os desejos das pessoas, todos eles, obrigado meu filho, todos os desejos precisam de uma voz. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas sabe onde é que está seu desejo? Hoje,
naquela conversinha fiada daquele irmãozinho frio, daquele irmão desinteressado, que fica o tempo todo conversando com você, dizendo: não, mas não é assim não, é porque não é tão fácil assim não, que fica roubando de você um desejo de arder em Deus, de mudar, de ser participante, de querer realizar algo que Deus colocou na sua vida. Então veja, o desejo, todo desejo precisa de uma voz para nascer. Todo desejo na vida precisa de uma voz. O problema é, se você não tem desejo, qual é a voz que você ouve? Porque se a voz de Deus te dá fé, a voz do diabo te dá o quê? Se a voz de um homem espiritual te dá fé e ânimo, a voz de um homem carnal te dá o quê? A voz de uma pessoa que acredita que Deus faz te dá confiança, a voz de quem não acredita que Deus faz vai te dar o quê? Então a grande questão é, se você tem um desejo, qual é a voz que você está ouvindo? Porque o desejo da carne te faz... Obrigado, meu filho. O desejo da carne te faz viver na carne. Porque a carne fala. A carne fala. E muitas pessoas, eu quero chamar a sua atenção para falar de um homem que chegou até Jesus, que o nome dele é Bartimeu, em Marcos capítulo de número 10, versículo de número 51. Vai falar que Jesus ouviu Bartimeu gritando. Veja como é desejo. Entenda isso, por favor. Porque às vezes a gente quer ouvir uma mensagem que não vai produzir mudança. Eu estou pregando para produzir uma mudança na sua vida. Meu desejo aqui não é falar teologicamente, apesar de ser formado em teologia, bacharel em teologia. Não estou aqui para falar de teologia, estou aqui para falar da sua vida aplicada, para que a sua vida mude, para que você chegue em casa e pare de ouvir conversa fiada de alguns desviados, porque os desejos deles é fazer você ficar frio. Eu estou falando que toda voz, todo desejo nasce de uma voz. Então quando a mulher vê uma outra casando, aí diz: eu vou casar também. Aí ouve uma dizer bem assim: homem não presta. Aí o que é que acontece? Ela desiste. Tinha desejo de casar, mas ouviu uma mulher dizendo: homem não presta. Aí foi o que ela fez? Perdeu o desejo. Mas só que ela não percebe que o tempo vai passando, a vida vai ficando difícil, a idade chega, e viver só é a coisa pior da vida. Já dizia minha mãe, dizia bem assim: diga com quem você anda, que eu direi quem tu és. Aí você vai ver que tem pessoas hoje que poderiam estar desejando casar, desejando ser feliz, mas a voz que ela ouve é a voz de: é melhor só, antes só do que mal acompanhado. Então entenda, se você conversa com uma pessoa limitada, sua vida será limitada. Se você conversa com uma pessoa esperta, sábia, sua vida crescerá. Então é importante você alinhar o que você, com quem você fala. Em Marcos capítulo de número 10, versículo 46 até o 52, diz assim, ó: e eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão de pessoas, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E Jesus, parando, ordenou que lhe fosse chamado, e ele a chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, respondendo, lhe disse: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, eu quero que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vá no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão, seguiu Jesus pelo caminho. Veja, alguém que tem desejo como é. Mendigava, mas mendigar não era o desejo dele. O desejo dele era ver. Você pode até estar enfrentando um momento difícil, só o seu desejo é capaz de te tirar dele. Isso mostra que o homem estava mendigando, mas o maior desejo dele era o quê? Era receber esmola? Não. O maior desejo dele era ver. Em outra tradução diz que eu volte a ter vida. Então tem pessoas endividadas que às vezes pensam em: eu estou endividado, eu penso em pagar minhas contas, arrumar um emprego. Pensa. Porque quando ela começa a ouvir a voz das pessoas: está difícil, sabe o que é que ela faz? Ela esquece. Ela pega, põe no saquinho, amarra e joga no lixo que ela pensava. Você vê que Bartimeu, o desejo dele era tão grande que a voz de ninguém parou o desejo dele. Então, por quê? Porque ele falava para ele: o meu maior desejo é ver. O meu maior desejo é sair dessa condição. E quando ele teve a oportunidade, em vez de ele encruzar os braços, o que foi que ele fez? Ele agiu. É que tem muitas pessoas que até pensou um dia teve desejo, mas simplesmente se acomodou. Porque o grande problema das pessoas é que ela até começa com desejo, mas o tempo vai fazendo, ficando acomodado. Depois do acômodo vem outras coisas. Aí vem a aceitação de que é difícil. Aí vem a aceitação de que Deus pode não estar no negócio, porque não é da vontade de Deus. Aí vem um montão de aceitação. E o que é que a pessoa está vivendo? Um pensamento de mudar, mas as ações dele não mudam. Então você tem que fazer o que Bartimeu fez. Veja, ninguém chega a lugar nenhum por um acaso. Todos é levado para algum lugar pelo desejo. Tem muitas pessoas, talvez você esteja até pensando em ser guiado por uma lógica, por uma prudência, por uma experiência, por uma necessidade, mas no fundo é o desejo que te leva. O desejo é que te leva onde você precisa estar. Foi o desejo que fez Bartimeu gritar mais alto, porque o desejo governa o coração. E se o desejo não governa o coração, você não chega no seu destino. Você só está pensando em ser feliz. Você tem que desejar ser feliz. Porque quem deseja ser feliz não espera que coisa boa aconteça. Porque a felicidade é algo que Deus colocou no seu coração. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Eu encontro pessoas felizes que não são alegres. Mas é impossível encontrar alguém alegre sem ser feliz. Porque felicidade é algo humano, alegria é algo espiritual. Por isso que Deus coloca a alegria dentro do homem, como fruto do Espírito. Ele coloca a alegria dentro de você. E todas as pessoas alegres são alegres eternamente, independente do que esteja acontecendo. Então o desejo é algo que Deus quer realizar. Pensamentos não. Porque felicidade você encontra quando algo bom lhe acontece, mas alegria você encontra quando você está cheio do Espírito Santo. Então você vai encontrar pessoas que elas podem até estar vivendo uma vida alegre, feliz, mas não são alegres.
porque a alegria é um fruto. Jesus perguntou para aquele homem: o que você quer que eu te faça? O que você quer? Jesus queria saber o tamanho do desejo dele. Se Jesus perguntasse para você hoje, dá pelo menos 3 no seu pensamento, 3 no seu pensamento, quais são os 3 principais desejos da sua vida? Pensa aí. Aí a pergunta é: e o que você está fazendo para realizá-lo? Porque se você disser para mim, para você mesmo, não estou fazendo nada, então não é desejo, é apenas pensamento. Porque quem deseja, trabalha para realizar. Para onde você quer ser levado? Pelo seu pensamento de aceitar as coisas do jeito que estão, ou pela vontade de Deus de mudar a sua história? É que nós estamos entendendo que seguir Jesus não é com remo muitas das vezes. Não é no remo que a gente segue Jesus. A gente segue Jesus não com as correntes dos nossos braços, mas a gente segue Jesus quando a gente deixa que as nossas velas sejam impulsionadas pela vontade de Deus. E o desejo é como um vento que sopra para conduzir a nossa vida para o destino. Tem pessoas que elas não entenderam que viver tentando merecer o que Deus tem para ela é o pior esforço humano. Por que eu falo isso? Porque eu não me esforço não. Eu não me esforço não, irmão. As coisas me acompanham. Eu não fico desesperado. Eu tenho tantas contas para pagar, e às vezes mais do que as suas. E olha, eu estou aqui com vocês e não recebo nada, mas todo mês eu tenho que ter no mínimo 5 mil para pagar. E o que é que me faz ter isso? É que o meu desejo é fazer a obra de Deus crescer. Eu estou aqui para crescer com vocês em todas as áreas. Eu estou aqui para a gente avançar, porque eu tenho certeza que quando vocês crescem, eu cresço, e quando eu cresço, você cresce. Porque nós trabalhamos aqui para te impulsionar a sair de qualquer lugar onde você se acomoda. Porque tem pessoas que acham que a gente faz a obra por dinheiro. A gente precisa dele, mas antes dele chegar, a gente tem que fazer por amor. Amém? Porque senão a gente não faz. Agradecendo as pessoas que se dispuseram a vir limpar a igreja. Deus te abençoe. Pessoas que se dispõem. Eu vi lá no grupo do louvor a preocupação: olha, quem vai me ajudar, tal, vai ter. Eu vejo isso aí, eu fico feliz, porque eu estou vendo que as pessoas, elas querem fazer. Amém? E eu somo isso com a minha vontade com vocês. Então veja, Deus, Ele está querendo nos dar uma resposta. O que é que você quer? Se for pensamento, me desculpe, você não vai ter. Mas se for desejo, você se levantará. Imagine, eu saí de casa, eu vim de ônibus para aqui, da Bahia. Eu saí de casa 3 horas da tarde e cheguei 11 da manhã aqui. Vontade de servir a Deus, desejo de fazer a obra dele. Então às vezes o que a gente não consegue ver é que as pessoas não têm entusiasmo. Aí fica aí, desculpa a expressão, uns mané que não faz nada para Deus, que ainda arruma um meio de criticar você.
Porque quem tem desejo será criticado, mas quem pensa nunca será criticado. Por que eu digo isso? Porque Bartimeu tinha desejo de ver, e os críticos diziam para ele: você não vai ver, ele não vai te ouvir, não vai ser, não é a hora, não vai chegar, não tem, não vai dar. Não é isso que você ouve? Quando você tem um desejo, você tem um desejo de mudar, de melhorar, e tudo que você ouve são pessoas dizendo contra você, contra a sua vida, contra o seu ministério, porque são incapazes de assumir uma responsabilidade. Então a nossa vontade é que Deus pergunta para você: o que é que você quer? O que é que você quer? Bartimeu disse: eu quero ter vida, eu quero ter vista. Veja, Jesus não perguntou porque ele não sabia. Jesus não perguntou porque ele queria revelar o segredo. Jesus não perguntou porque ele não sabia, não perguntou porque não queria revelar o seu desejo. Jesus perguntou porque ele sabia que ele tem que encontrar um desejo e não um pensamento para mudar uma história. É que a pergunta que Jesus está fazendo hoje para você é: qual o seu desejo? Qual o seu desejo? Arruma 3. Aí eu pergunto: está fazendo o que para realizar? Qual o seu desejo? Porque o desejo errado leva os seus sonhos para a frustração. O desejo certo leva os teus sonhos para realizações. Quem tem desejo vive um milagre. É que Deus quer nos mostrar: não é apenas importante desejar, é importante saber o que o nosso desejo está fazendo e para onde está nos levando. Porque eu encontrei uma pessoa esses dias no Uber. Eu estava indo na Barra e encontrei uma pessoa no Uber, e ele falando comigo. Qual era o desejo dele? O meu desejo é... Eu sou engenheiro logístico, de logística. Eu quero trabalhar na minha área, mas eu estou escravo do Uber. Eu disse: mas de que, mano? Está te dando salário? Dá. Mas eu não consigo largar. Eu disse para ele o que eu vou dizer para você. Eu disse bem assim: é que os desejos errados levam você para as frustrações. Porque se você tivesse desejando trabalhar na área que você está formado, você no mínimo estava espalhando o currículo antes de sair para trabalhar no Uber. Porque o desejo de realizar te tira da acomodação. É que às vezes a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não faz nada. O desejo sempre puxa a vida para algum lugar. Seja o desejo errado te puxa para baixo, o desejo certo te puxa para cima. Às vezes o seu desejo, por exemplo, eu sei que tem uns que não gostam, mas eu não posso fazer nada. O time joga, o desejo dele era vir para a igreja. Por que ele fica em casa? O desejo dele não é a igreja? Por que não vem? Porque o desejo dele não é a igreja. O desejo dele não é Deus. O desejo dele é o time. Estou com desejo de ir para a igreja. Aí chegou uma conversa fiada, alguém que conversa fiado em casa. Chegou lá, começou a te atrapalhar. Aí você começou a perder o interesse. Mas você não tinha desejo de ir para a igreja? Tinha, mas perdi. Por quê? Meu irmão, quando você tem um desejo de fazer o que Deus quer, nada te impede de realizar. Então servir a Deus não é pensando, servir a Deus é desejando. Ninguém serve a Deus pensando em servir. Todos servem a Deus desejando servir.
Ninguém ama a Deus pensando em amar, se ama a Deus desejando amar. Ninguém contribui na igreja pensando em contribuir. Você contribui na igreja porque você deseja contribuir. É o desejo que te faz fazer e não pensar. Então tem coisas na sua vida que hoje eu estou abrindo um parênteses para você. Dê uma olhada, porque o que você está pensando não te levou a lugar nenhum. Então não é desejo, porque só desejo é capaz de alçar uma vela e soprar para que você se mova na direção do seu destino. Fora disso, você só tem pensamento. Eu penso em ser uma pessoa melhor. Tem pessoas que o deseja nunca ficar parado, deseja sempre andar, deseja sempre conduzir, deseja sempre empurrar. Mas veja, você não precisa ser arrastado pelo pecado, basta ser conduzido por ele. Tem gente que acha que o pecado me puxou, aquele adultério, olha, pegou na minha mão e foi me puxando, eu não vou. Minha infidelidade me arrastou. A mentira que eu conto me puxou, me arrastou. Aonde? Querido, ninguém precisa ser puxado pelo pecado, porque o pecado não puxa, te conduz. E a maioria das pessoas que pecam porque não tem desejo de ser santo. Porque quem tem desejo de ser santo, Deus conduz ele em vitória. É fácil olhar para os carnais, é só olhar que pensamento eles têm. Quando você vai olhar para Bartimeu, você precisa entender, é assim que o desejo funciona. Ele te planta na estrada antes de chegar lá, de fazer você chegar lá. Bartimeu estava plantado na estrada, na beira do caminho. Desejo de ver. Deus disse: olha, você só consegue ver se você passar pelo menos 30 dias aqui. Quem quer passar 30 dias, 40 dias, 20 dias, 20 anos para esperar que o milagre chegue? Só quem tem desejo. Aqui nesse altar eu profetizei para mulheres serem mães que não podiam, elas foram. Nesse altar eu profetizei pessoas que tinham câncer e foram curados nesse altar. Nesse altar eu orei por pessoas que foram libertas de todo tipo de demônio que você possa imaginar. E não era pouco não, era muito. Quem me conhece desde anos atrás sabe. Nesse altar Deus me usou para muita coisa. Agora veja, nesse altar há alguns anos eu estava plantado aqui, e agora eu estou de fato. Eu passei por esse altar e agora eu estou de fato. Então às vezes você não quer esperar um tempo, porque o desejo não te tira da posição. O desejo não te tira da posição de quem está desejando. O desejo te mantém ali até a realização. O desejo não te faz viver oscilando. O desejo te posiciona. Você vai ser liberto. E se você deseja, Deus vai te libertar. Fica no lugar como Bartimeu. Ele vai passar e vai acontecer. As coisas que você deseja vão acontecer. Não saia da sua posição de alguém que deseja. É que tem hora que a pessoa diz: mas eu já esperei tanto tempo, já cansei. Vai falar isso lá no tempo que a minha mãe me educava, que botava lá de castigo com um cinto de couro e dizia: só sai daí tal hora. E quem era que saía? É doido? Ficava era lá. Que se saísse, perdia a bênção de não levar uma surra, apanhava. Não sei se aqui a palavra é a mesma, uma coça, né? Muita gente não percebe que já está indo na direção errada.
Você já prestou atenção que parece que você não está indo na direção certa? Tem pessoas que acham, não, mas eu vou fazer mais uma vez, mas eu não estou fazendo por fazer, mas não acredito mais. Ela está sendo levada, porque ela começou pequeno. As coisas não começam grande, quem começa grande é bicho. Começou com pensamento pequeno, depois virou uma vontade, depois virou um hábito, depois virou um estilo de vida, depois virou uma prisão. Todas as pessoas que vivem de pensamento são prisioneiros das suas ocasiões. Tem pessoas que ficam o tempo todo pensando, mas eu não sei se eu estou no caminho errado. Começa assim pequeno. Olha, talvez eu esteja errado um pouquinho, tá? Um pouquinho você começou errado. Aí passou um tempo, o pensamento era pequeno. Passou mais um tempo, a vontade de permanecer do mesmo jeito continua. E aí virou um hábito. E hoje tudo que as pessoas fazem é caminhar no que pensam e não no que desejam. Eu quero mostrar para você, vai chegando aqui o final, que ouvir é a porta de entrada de um desejo que gera um fruto. O desejo é a porta de entrada que gera um fruto. Paulo diz que quem pensa na carne deseja o que a carne diz, mas quem pensa no Espírito deseja o que o Espírito faz. É muito bom ver as pessoas gritando. Hoje nós temos a cultura que grita. O mundo fala alto. A carne sussurra promessas falsas. Mas o Espírito chama você para a vida eterna. O que nós vemos é que, por isso, muitas pessoas confundem desejos com pensamentos. Desejo te posiciona, pensamento não te faz nada. Desejo te move, pensamentos não. Bartimeu ouviu que Jesus estava passando e aquele som mudou tudo para ele. Ele ouviu, Jesus está passando. Mudou. Às vezes a gente diz bem assim, Jesus está aqui, irmãos. Ninguém faz nada. Jesus está na sua vida. Aleluia. Parece que a voz que sai não chega ao coração. Mas sabe quando alguém tem desejo de Deus e alguém grita, Jesus está na sua vida, sabe o que ele faz? Ele dá um glória a Deus. Porque a maioria das pessoas vão se acostumando. Porque o mundo fala, está difícil servir a Deus. Sim ou não? O mundo fala, olha, para o crente tudo é difícil. Sim ou não? Quem foi que disse que ser crente as coisas são difíceis? Eu não gosto de ouvir as pessoas dizendo, olha, depois que eu me tornei crente a vida ficou difícil. Me desculpe, não é assim que eu creio. Porque quando eu aceitei Jesus, aí que as coisas ficou fácil. Porque outrora eu andava só, agora ele anda comigo. É diferente. Mas o diabo está lutando, mas eu tenho um Deus que luta por mim. O diabo se levantou, mas maior está comigo do que o que está com eles. Porque está todo mundo falando isso e aquilo. Deixa eles falar. A voz que eu ouço é a voz de Deus. É que quem ouve a voz de Deus tem um desejo. Quem não ouve a voz de Deus tem apenas um pensamento. É porque a voz de Deus nos levanta. Quando a voz certa entra, o desejo desperta. Então Bartimeu ouviu a voz. Ele estava acostumado a pedir para sobreviver. Mas agora Jesus está mandando buscá-lo. Agora não é mais sobreviver, agora é vencer. Ei, o seu desejo te fará vencer. O mês de abril vai ser o mês que a gente vai viver o melhor mês da nossa vida. Mas por quê? Porque a voz de Deus diz,
E nós vamos criar desejo para isso. Nós vamos criar vontade para isso, amém? Então veja, o desejo errado faz você pedir pouco quando Deus tem muito para te dar. Aqui pra gente, tem umas orações que eu fico triste. Tem horas que eu estou ouvindo alguém orando, aí ela diz bem assim: Senhor, se for da tua vontade. Mas peraí, você acha que a vontade que você tem de vencer não está dentro da vontade de Deus? Então, meu irmão, se você tem dúvida que o que você quer não é o que Deus quer, então é você que está errado. Porque toda vontade de Deus, eu não pergunto se é da sua vontade. Eu digo: Senhor, eu quero porque essa é a sua vontade. Eu quero porque esse é o seu desejo. Ah, não, porque, Senhor, se for do seu tempo. Não, meu irmão. Quem é que tem tempo aqui para sofrer mais um minuto? Você acha que Deus está querendo que você passe mais um dia de luta? Mas as pessoas, elas falam, elas acreditam que Deus está por trás do fracasso delas. Não é. É a falta de conhecer Deus. Porque Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Versículo 51. Bartimeu estava acostumado a pedir para sobreviver, mas Jesus queria levá-lo ao nível de transformação. Chega uma hora que quem está pedindo migalhas não pode reconhecer quando Deus quer dar para ele provisão. Você vai para o culto de oração, a irmãzinha dá a mão, outro dá a mão, aí diz assim: Senhor, me dá um Fusca, Senhor. Aí o outro diz: dá mesmo, Senhor, dá mesmo. Dá um Fusquinha 79. Dá mesmo, Senhor. Dá para ele. Esmola. Aí se alguém chegar: Senhor, me dá uma BMW. Aí eu deveria ser carnal. Por quê? Porque a maioria das pessoas pede um milagre no nível do que ele acredita e não no nível do poder de Deus. Sabe quando é que a gente pede esmola? Quando a gente pensa pequeno, porque os nossos desejos nos fazem pedir milagre. É fácil entender, é só encontrar: ah, meu Deus, que meu marido pare de beber. Aí é isso mesmo, Senhor, faz o homem parar de beber. Agora, aí a outra hora assim: Senhor, que ele pare de beber, que ele se converta, que ele vire pastor. Aí a outra diz: está pedindo demais. Aí já é um absurdo. Não é assim não, está difícil demais para homem se converter. Não, é que quem pede migalhas pede pelo que pensa, quem pede milagre pede pelo que deseja. É fácil você encontrar pessoas que não acreditam que Deus é capaz de fazer. Por isso que eu estou pregando sobre desejo, porque tem gente pedindo alívio quando poderia pedir uma cura. Tem gente pedindo para pagar uma conta quando deveria pedir para Deus prosperidade e riqueza. Tem gente que está pedindo para Deus silêncio quando deveria pedir para Deus restauração. Tem gente pedindo para Deus para tirar a culpa quando deveria estar pedindo para Deus para perdoá-lo. Tem pessoas que elas estão pedindo para Deus as coisas erradas, e agora elas vêm para a igreja e em vez dela ativar um desejo, sabe o que é que ela faz? Fica pedindo esmola, como se Deus fosse dar migalhas para a gente. Mas por que a gente pede assim? Porque a gente... Esses dias alguém disse: eu queria tanto que os meus dias melhorassem, porque está difícil. Não, Deus não quer melhorar o seu dia, Deus quer te dar uma vida nova. Não é para melhorar dias. Então a gente precisa aprender que Bartimeu podia ter dito: Senhor, me ajuda a continuar sentado pedindo esmola. Mas ele respondeu: Mestre, eu quero voltar a ter vista.
é que ele estava dizendo o seguinte: isso é alinhar o desejo com a vontade de Deus. Isso é fome santa de querer ver Deus fazer. Isso é alguém que entende que Jesus não é apenas um distribuidor de pequenas soluções, mas aquele que transforma as coisas pequenas em coisas extraordinárias. Sabe o que é que está nos faltando? É parar de achar que Jesus é do nosso tamanho e entender que quando nós crescemos no tamanho dele, nós alcançamos o mesmo resultado. Ele diz: se credes do jeito que eu quis, fará as mesmas obras que eu fiz. Então chega uma hora que o tamanho da sua resposta revela o tamanho da sua expectativa. Qual é a resposta que eu vou perguntar? O que é que você quer que Jesus te faça? Qual o seu desejo? O que é que você quer que Jesus faça por sua família? Qual o seu desejo? Porque eu vou repetir a frase: o tamanho da sua resposta à minha pergunta revela o tamanho da sua expectativa que você tem em Deus. O que é que você espera de Deus? O que é que você espera? Você veio hoje aqui como? O seu desejo de carne promete prazer imediato, mas entrega você uma prisão prolongada. Mas o seu desejo do Espírito te dá vida e paz eterna. Qual o seu desejo? Qual o seu desejo? Que você quer ficar bem agora? Você quer um alívio nas suas contas? Você quer ser aceita? Você quer matar uma vontade que está aí no seu coração? Mas você quer o que mesmo? Qual o seu desejo? Qual o seu desejo? Põe aí, Ulisses, novamente, Salmos 37, versículo 4. Guarda essa frase: nem tudo que acalma por um minuto traz paz para a sua alma. Nem tudo que te acalma por um minuto traz paz para a sua alma. Está escrito ali, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará o que deseja o teu coração. Deleitar, você sabe o que é deleitar? Sabe o que é deleitar? Sabe não? Deleitar é a mesma coisa de ter prazer. Tenha prazer no que Deus fala com você. Tenha prazer no que Deus deseja por você, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Deixa eu mostrar isso para você na Bíblia Nova, a Mensagem. Abrace completamente a vontade de Deus diante dele, e não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. Legitimará a sua vida de toda, e como um sol do meio-dia declarará a sua inocência. Abrace o que Deus tem para você. Deleitar no Senhor é dizer: eu vou me abraçar com o que o Senhor tem para mim. E sabe o que é que Deus tem para você? Uma vida de vitória. Amém? Qual o seu desejo? Fica de pé no seu lugar. Qual o seu desejo? Qual o seu desejo? Escolha um desejo essa semana e trabalhe para realizá-lo.
E você vai ver como você vai alcançar. Escolha um desejo. Um desejo. Essa semana. Igual uma mulher que eu encontrei lá na minha cidade, Vitória da Conquista. E ela chegou para mim e disse: apóstolo, olhe por mim, eu estou morrendo com câncer. O médico disse que não tem jeito. Aí eu olhei para ela e disse bem assim: mas quem é que você precisa perdoar para Deus te curar? Aí ela: ninguém. Eu disse: não. É porque talvez você nunca leu Tiago capítulo 5. Versículo 16: se há alguém enfermo, chame o pastor, vai ungir com óleo, e a oração feita com fé vai sarar o enfermo. E se houver cometido pecado, os seus pecados lhe serão perdoados. Eu disse para ela o seguinte: eu quero orar pelo seu pecado, para que você seja perdoado, porque a única forma de você obter o milagre é com perdão. Ela disse: eu odeio meu pai. Você odeia seu pai por quê? Porque ele me violentou. Eu disse: mas ele deixou de ser seu pai? Ela: não, ele ainda é meu pai. Eu disse: pois é. Então deixa eu dizer algo para você. No dia que você pedir perdão para o seu pai, você é curada. Essa é a minha oração. Ela botou aquilo no desejo no coração. Cidade a 130 quilômetros da minha, e Tapetinga. Ela foi lá no outro dia, pediu perdão para o pai, com um caroço enorme, voltou. No outro dia eu estava no culto, que eu estava fazendo lá um trabalho, como eu já fiz aqui, e ela estava lá. Eu orei por ela, falou: perdoei meu pai, não tenho mais nada. Eu disse: agora você está curada. O caroço sumiu e ela está curada até hoje. Sabe o que é que faltava? Um desejo. Desejo de ser curada. Mas você está disposto a passar por cima do seu orgulho? Desejo de vencer, mas você está disposto a passar por cima do seu orgulho de não querer pedir àquela pessoa que é capaz de te ajudar? Desejo de viver em paz em casa, mas você está com vontade de chegar para a pessoa e pedir perdão e fazer a paz com ela para viver em paz? Porque se você tem desejo, meu irmão, você tem que enfrentar os obstáculos que estão distanciando você do seu desejo. Se você quer uma cura, talvez você precise de um perdão. Se você quer uma vida próspera, você precisa, talvez, pedir perdão e assumir um papel de fidelidade com Ele. E Ele vai virar um milagre, uma porta na sua vida. Mas se você não fizer nada, eu tenho um desejo. Essa semana é a semana de você buscar um desejo, só para provar para você que Deus é capaz de realizar. Quem quer ter um desejo realizado essa semana, levante sua mão. Então eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero orar por você. O desejo te move, o pensamento te deixa no lugar. Se você veio até aqui, é porque você tem um desejo. E eu quero que nesse altar você apresente a Deus o seu desejo. E diga para Ele: eu vou lutar por ele. Diga para Deus: eu vou lutar por esse desejo. Eu vou lutar por essa vontade. Eu vou lutar por essa vontade, por esse desejo. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o milagre. Pai, aqui estão seus filhos, se movimentaram em fé. E eu quero, meu Deus, dizer que no nome de Jesus, os obstáculos não impedirão essa pessoa de vencer. As dúvidas, o orgulho não impedirá essa pessoa de vencer. Porque no nome do Senhor Jesus,
Eu abençoo esta pessoa, e esta semana é semana de realizações de desejo, e eu declaro em nome de Jesus que aquilo que impedia, esse medo, essa angústia, esse orgulho, essa insatisfação não ficará, porque o Senhor, meu Deus, trará o desejo do coração desta pessoa. O Senhor realizará em nome de Jesus, e haverá milagre na vida dela, na casa dela. Eu abençoo e declaro em nome de Jesus que toda sorte de bênçãos esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela, e que o Senhor os abençoe com tua bênção de paz, de prosperidade, porque o Senhor diz, meu Deus, que aquele que chega perto do Senhor, a sua bênção recebe. Então eu abençoo e declaro em nome de Jesus que esta família está sendo abençoada, esta casa está sendo abençoada, assim como Bartimeu não se importou com as críticas, mas foi até o Senhor. Faça essa pessoa chegar no desejo dela. Não deixe que esse pecado, eu declaro, seja perdoado, os seus pecados, para que o seu desejo seja realizado. E eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, e declaro esta semana é uma semana de milagre, de realizações. E o Senhor te visitará e fará a tua vida abençoada. Em nome de Jesus, eu declaro que você é mais do que vencedor, porque o Senhor te abençoa hoje. O Senhor te abençoa hoje. Levante sua mão para Deus. Pai, coloca na mão dessas pessoas o realizar. Coloca na mão delas o realizar, Senhor. O que está faltando, o Senhor dará esta semana em milagres. E eu determino em nome de Jesus que essas mãos vão tocar naquilo que ela desejou, e o Senhor o abençoará em nome de Jesus. Eu declaro que todo impedimento nas mãos seja tirado, e que o Senhor santifique a mão dessas pessoas para a realização de um milagre em nome de Jesus. Porque quem tem desejo se movimenta, e os teus filhos se movimentará essa semana para realizar esse desejo. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui ainda vem cá, Sandra, faz favor, sobe aqui. Irmãos, Sandra é uma líder da igreja. Ela já era para ser ungida, separada, e hoje eu vou fazer isso, né? Não programei, eu não sou de programar, porque eu acho que a gente reconhece as pessoas. Eu estou precisando de pessoas para me ajudar nos cultos de oração, e também para pôr a mão nas pessoas e ver Deus fazer milagre na vida delas. Se você está disposto a hoje mudar e servir na casa de Deus, me procure no final. Eu quero separar você para Deus te usar de uma maneira extraordinária. Aqui eu não estou para impedir ninguém de servir, eu estou aqui para fazer você servir. Então servir para mim é a coisa mais importante. Amém? E hoje Sandra nos ajuda na oração, na escola, na escola de líder nós vamos votar, voluntário. Ela ajuda a limpar a igreja, está aqui para tudo, para servir. E eu quero fazer isso hoje, honrando o que ela já faz, e com a bênção de vocês, depois coloca lá no grupo de líderes lá, tá bom? Posso ungir você? É só reconhecimento, tá? Eu quero fazer a mesma coisa com você, tá bom? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu unjo a tua filha que serve nesse altar. Que o Senhor, meu Deus, guarde a vida dela, dê sabedoria,
Que o Senhor, meu Deus, traga a presença do Senhor ainda mais poderosa sobre a vida dela. Ela é uma bênção neste lugar e continuará. Eu reconheço como líder dentro desta igreja e abençoo com o governo do Senhor, para que ela possa servir com sabedoria, lealdade, fidelidade, e que a bênção do Senhor depositado sobre o meu ministério esteja sobre a vida dela e alcance toda a casa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço. Deus abençoe. Vamos embora. Eu quero fazer o mesmo com vocês, tá? Quer servir? Eu estou aqui para te ajudar a servir. Amém? Aí no final você me procura, vou arrumar um lugar, é hora da gente trabalhar. Esses bancos tem que estar cheios. Nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para servir o homem. E se você quer me ajudar, conte comigo. Vou encerrar aqui mesmo. Pai, muito obrigado por esse culto. Eu saio com meu coração feliz, porque eu falei o que o Senhor colocou no meu coração. Eu teria muito mais para falar, mas a obra do Teu Espírito já falou o coração dos Teus filhos. Nos dá uma semana de muitas realizações, uma semana de milagre, desejos serão realizados e nós já Te agradecemos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a casa dos Teus filhos, abençoe a família deles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vossa vida e permaneça para sempre. Amém.